Estamos numa série intitulada Ministros do Mercado. E essa série está sendo muito preciosa. Hoje eu estarei trazendo a terceira mensagem dessa série, que eu intitulei Seguir Jesus. Seguir Jesus. Agora, só que eu vou estar abordando de uma forma um pouquinho diferente, como talvez você tenha ouvido sobre seguir Jesus. Eu aprendi muitas coisas dessa mensagem com o pastor Joaquim, meu amigo lá da Suécia, muito precioso. Mas quando Jesus saiu para começar o seu ministério, ele então convocou pessoas para o segui-lo, né? Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus, para o seguir, né? Mateus capítulo 4, versículos 18 em diante. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, Jesus falava para as pessoas, né? Sigam-me. Agora, ele ainda até hoje está nos convocando a segui-lo. Por quê? A sua palavra diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E muitos de nós já entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos seguindo Jesus. E se eu fosse lhe perguntar, né, você que já entregou a vida para Jesus, você é um seguidor de Jesus, você é uma seguidora de Jesus, você diria: sim, eu sou. E nós até cantamos, né, aquelas músicas, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, não é mesmo? E nós estamos seguindo Jesus, isso é maravilhoso. Só que tem um detalhe, porque quando a gente está seguindo Jesus, nós estamos entregando a nossa vida 100% para segui-lo, para onde ele for. Mas a pergunta tem que ser feita: para onde ele está indo? Tem que perguntar isso. Se você está entregando sua vida para Jesus, para seguir Jesus, a primeira pergunta que tem que ser feita: para onde ele está indo? Já pensou nisso? Então, existe um capítulo na Bíblia onde é dedicado expressamente para isso, para mostrar para onde Jesus está indo. Já que nós queremos ser seguidores dele, nós temos que ter certeza que nós estamos indo para onde ele está indo. Quando a primeira vez que eu vi a minha querida esposa, Andréia, né, que eu amo tanto, mas ela não era minha esposa, era só aquela gatinha muito bonitinha. Ela era linda, até hoje é. Porém, eu não pedi logo ela em casamento, porque eu não sabia a essência da Andréia. Eu sabia que ela era bonita por fora, mas e por dentro? E para onde ela estava indo com a vida dela? Se eu fosse pedi-la em casamento, é porque eu iria segui-la para onde ela está indo, e ela também iria me seguir para onde eu estou indo. Então eu precisava de saber primeiro quem era a Andréia. Aí nós fomos nos conhecendo. O pai dela um dia falou para mim: ela disse que ela quer ser uma missionária. Aí eu: uau, eu acho que nós estamos indo para o mesmo lugar. E aí eu fui jogando tênis com a Andréia, aleluia, e conhecendo, e aí eu descobri que ela era tão apaixonada por Jesus, que ela não era só linda por fora, ela era linda por dentro, e que ela estava indo para o mesmo destino que eu estava indo. Aí sim eu pude, então, pedi-la em casamento. E a mesma coisa com Jesus. É importante você saber para onde ele está indo. Para onde ele está indo. Agora, tem um capítulo na Bíblia que é dedicado só para isso, que é Lucas capítulo 15. E nesse capítulo, Jesus conta 3 parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus inventava para enfatizar uma verdade central, uma verdade bíblica. E normalmente Jesus contava assim, uma parábola para enfatizar essa verdade. Aí ele contava uma outra parábola para enfatizar uma outra verdade. É assim que acontece nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em raras ocasiões, Jesus contava 2 parábolas diferentes
para enfatizar uma só verdade. Isso acontece principalmente no livro de Mateus. Em raras ocasiões que ele conta duas parábolas, duas histórias para enfatizar uma só verdade. Mas só um lugar em toda a Bíblia que Jesus conta 3 histórias diferentes, 3 parábolas diferentes para enfatizar uma só verdade. E isso é em Lucas capítulo 15, onde ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, tá certo? Vamos ler aqui em João capítulo 15, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Aí ele vai contar a história do filho perdido, o filho pródigo. E ele conta o seguinte, que um pai muito rico, um fazendeiro, ele tinha 2 filhos, e o mais novo pediu adiantado a herança, nem esperou o pai morrer. Ele falou: não, quero toda a minha herança. E ele pegou aquela herança e foi para uma terra distante e gastou todo aquele dinheiro nas festas, nas prostitutas. Ele torrou talvez milhões comparado ao dinheiro de hoje. E depois de gastar tudo, houve uma grande fome naquela terra. E ele também começou a passar necessidade e passar fome. Aí ele pensou: poxa, na casa do meu pai, lá na fazenda, até os empregados, até os escravos tem comida em abundância. Eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou falar para ele: pequei contra os céus e contra o Senhor, papai. Eu queria que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me receba como um dos seus servos, por favor, para eu trabalhar pelo Senhor, para o Senhor. E a Bíblia fala que quando ele voltou, o pai já estava vendo de longe, né? Quando ele voltou da terra distante, o pai sempre procurava. O pai viu que ele estava chegando, e o pai foi correndo para ele, o abraçou, e ele foi arrependendo, falando isso tudo para o pai. E o pai falou: que isso, eu te recebo como meu filho, você é meu filho, eu te amo. E ele fez uma grande festa para celebrar. O irmão mais velho dele ficou até chateado. O irmão mais velho falou: poxa, mas esse seu filho torra todo o dinheiro com meretrizes e o senhor ainda faz uma festa para ele? E o pai falou: meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu, e você tem sido fiel, e você pode fazer festa todo dia se você quiser, mas esse seu irmão estava perdido, e agora ele foi achado, e então nós temos que fazer uma festa para alegrar com o seu irmão que foi achado. Agora, é interessante, vamos analisar essas 3 parábolas, tá bem? Vamos analisar. Em cada uma dessas parábolas tem uma pessoa que representa Deus, tá? Tem uma pessoa que representa Deus. E cada uma dessas parábolas tem alguém ou alguma coisa que está no lugar errado. E em cada uma dessas parábolas tem alguma coisa ou alguém que está no lugar certo. Tá bem? Então, na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, né, nós sabemos que a pessoa que representa Deus é aquele pastor de ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas, né? Mas o que estava no lugar errado? Aquela uma ovelha perdida.
aquela uma ovelha perdida. Ele tinha 100 ovelhas, mas quando ele foi contar, só tinha 99. Uma estava perdida. Uma ovelha estava no lugar errado. O que estava no lugar certo nessa parábola? As 99 ovelhas. Tá certo? Essas ovelhas são representadas por nós, que já entregamos a vida para Jesus. Nós estamos no lugar certo, seguindo Jesus, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Maravilha. Muito bem. Agora, na segunda parábola da moeda perdida, quem que representa a Deus nessa segunda parábola? A mulher. Muito bem. A mulher representa a Deus. E o que estava no lugar errado? A moeda de prata perdida, né? E o que estava no lugar certo? As outras 9 moedas, porque ela tinha 10 moedas de prata e uma ela perdeu. E ela sabia, não, todas as 10 estavam aqui na minha casa. Então não é possível. Uma está perdida. O que ela fez? Eu imagino que ela trancou a porta, ninguém vai entrar nem sair. Eu vou achar essa moeda. Não tinha lanterna naquela época, mas tinha lamparina. Ela acendeu a lamparina, foi varrendo a casa até encontrar aquela moeda perdida. E a terceira parábola, parábola do filho pródigo, né? Quem representa Deus naquela terceira parábola? O pai, exatamente. E quem estava no lugar errado? O filho mais novo, exatamente. O filho pródigo. E quem estava no lugar certo? O filho mais velho. Na realidade, a atitude dele não estava no lugar certo, mas fisicamente ele estava no lugar certo, ele estava junto com o pai. Muito bem. Agora vamos analisar mais profundamente cada uma dessas 3 parábolas, porque aqui nós vemos nessa coluna central o que representa Deus, o que representa o coração de Jesus. O coração de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, vocês meus filhos e minhas filhas, vocês que são meus seguidores, vocês representam isso aqui, olha, quem está no lugar certo. E eu estou aqui. Mas olha, o meu foco, a Bíblia fala, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O meu foco está aqui no perdido. Porque, olha, o pastor representa o coração de Deus. Ele estava feliz com as 99, mas não ficou satisfeito. Se não fosse um bom pastor, ele poderia ter falado, não, que tem 99, se aquela uma se perdeu, o problema é dela. Mas não, isso não é o coração de Jesus. O coração de Jesus é assim, o meu foco, minha atenção está naquela uma ovelha que está perdida. É para lá que eu estou indo, atrás da ovelha perdida. Né? E a mulher que também representa esse coração de Jesus, a mesma coisa. Ela estava feliz com as 9 moedas de prata, mas ela não se conformava em ter uma moeda de prata perdida. Então o foco e a atenção dela estava atrás de encontrar aquela uma moeda perdida. E o pai do filho pródigo, a mesma coisa. O coração dele estava para buscar aquele filho. Para sair daquela fazenda, com certeza só tinha uma estrada. Por que o pai viu aquele filho vindo de longe, que talvez outros nem teriam reconhecido, porque ele vinha como mendigo, mas porque o pai, eu creio, todos os dias, estava olhando, estava orando, Deus traga meu filho de volta. E quando ele viu de longe, aquele mendigo vindo, ele já sabia que era o filho. E a Bíblia fala que o pai correu com tudo, correu e abraçou o seu filho. Sabe por quê? Porque o foco do pai estava para alcançar o seu filho que estava perdido. Agora, Jesus está mostrando, esse é o meu coração. Você quer saber para onde Jesus está indo, já que nós queremos ser seguidor de Jesus? Ele está dizendo, sabe para onde eu estou indo? Eu estou indo aqui, nessa direção, para buscar e salvar o perdido. Só que olha o que ele faz. Enquanto ele está indo, ele vira para você, que está no lugar certo. E os olhos dele encontram com seus olhos. E ele diz, siga-me, vamos lá alcançar os perdidos. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus?
Uau! Sabe, queridos, é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós somos ministros do mercado. É por isso que Deus te deixou aqui na terra. Deixa eu falar uma coisa, esse é o coração dele. Você fala, eu quero ser um seguidor de Jesus, então você tem que saber para onde Jesus está indo, para você segui-lo lá. E aonde ele está indo? Atrás dos perdidos. Atrás do perdido. Às vezes no seu apartamento onde você mora, bem ao lado, ou talvez embaixo, ou acima, tem uma pessoa que você pensa, ele está bem, ele é muito rico, tem muito dinheiro, mas você não sabe o que ele está passando. Talvez ele está em depressão, está até pensando em suicídio. A esposa dele chora constantemente por causa do filho que está nas drogas. Você não sabe como as pessoas estão precisando de um ministro ou de uma ministra do mercado, para ir atrás dos perdidos, para ir atrás e para dizer, eu vou cooperar com Jesus, eu vou ter o mesmo coração dele, eu vou seguir Jesus, para alcançar, buscar e salvar os perdidos. O Rony era membro da Paz Church lá em Santarém, onde eu pastoreava, e ele era um microempresário, estava prosperando. E um domingo ele estava andando de moto, ele apaixonado por Jesus, e algo chamou a atenção. Ele viu um homem deitado na sarjeta lá, um pouco em cima da calçada, um pouco no asfalto, na sarjeta. E não era só água que estava passando, era esgoto também. Um homem cheio de lama e esgoto. E o pior, as pessoas que estavam indo para a feira, pessoas que estavam indo para a igreja, as pessoas, elas faziam assim, pegavam na beira da calçada para não tocar no homem. Outros até iam no asfalto, e outros até passavam por cima assim. Ele viu aquele cenário, ele não aguentou mais. Ele parou um táxi. Isso é uma história verdadeira, aconteceu lá em Santarém, enquanto eu era o pastor lá. E ele parou um táxi, e ele falou pro taxista, olha, porque o homem estava dormindo lá, né? Com certeza tinha bebido muito no sábado para domingo, estava dormindo ainda. Ele falou para o taxista, me ajuda a colocar esse homem aqui no banco de trás do táxi. O taxista falou, não, ele está cheio de lama, todo cheio de esgoto, vai sujar, vai custar muito eu ter que lavar o táxi depois. O Rony falou, eu pago mais, eu pago tudo, pode deixar. Ele falou, não, se você pagar, tudo bem. Colocaram o homem no banco de trás, e o homem ainda estava dormindo. Aí o Rony falou para o taxista, olha, pode me seguir. O Rony saiu na motinha dele, e o taxista atrás. Aí o homem acordou. Ele acordou. Falou para o taxista, ei, onde você está me levando? Ele falou, eu não sei. Ele falou, como que você não sabe? Ele falou, não, estou seguindo aquele cara lá na moto, que está aí na frente, olha. Ele falou que é para eu segui-lo. E quem é ele? Não sei também. Aí o Rony já tinha, nessa altura do campeonato, Deus tinha dado uma casa linda para o Rony. Rony parou na frente da casa dele, pagou bem o taxista, pega o homem não sabendo, não entendendo de nada, ele falou assim, vem aqui, entra aqui na minha casa. E lá na casa dele, o Rony pegou roupa muito boa dele, pegou uma toalha e falou assim para o homem, aí tem um banheiro, tem um chuveiro, vai tomar um banho, eu estou te dando essa roupa aqui de presente, coloca essa roupa. Quando o homem saiu do banheiro, a mesa já estava posta com um almoço maravilhoso. E o Rony falou, senta, vamos almoçar. E o Rony pôde compartilhar Jesus com aquele homem. Porque o Rony, seguindo Jesus, estava indo para onde Jesus estava indo, atrás daquilo que estava perdido. Você pode pensar, foi o Rony que te contou essa história? Inicialmente não, depois eu perguntei para ele confirmou, mas não foi ele que me contou. Sabe como eu descobri essa história? Eu gosto de visitar os life groups, eu pego de surpresa, né? Nessa altura do campeonato lá em Santarém, nossa igreja já estava muito grande, já talvez tinha 1000 life groups. É claro que não dá para visitar todos os 1000 life groups, mesmo dentro de um ano, não tem jeito. Mas eu pegava um pastor de rede,
sobre vários life groups, e eu falava assim para ele. Eu gosto de fazer isso, né? Pego a folha lá, com todos os life groups, e eu aleatoriamente falo assim, vão visitar esse, vão visitar esse, e vão visitar esse. Eu mesmo escolho, porque eu gosto de pegar de surpresa, ver o life group, para conhecer alguns irmãos, para também ajudar no treinamento dos líderes de life group. Eu gosto disso, eu amo isso. Então, um dia eu fiz isso lá em Santarém, peguei o pastor de rede e falei, vamos visitar esse. Um desses lugares que nós paramos na frente de uma casa muito bonita. E o líder, o pastor de rede falou assim, olha, o líder do Life Group, ele também é o anfitrião da casa, ele é o dono da casa. E ele é o líder do Life Group. Legal, vamos entrar. E aí nós fomos e entramos na casa para participar do Life Group. E lá estava aquele dono daquela casa, um senhor jovem, a sua esposa e umas 3 crianças. E uma roda bem grande de muitas pessoas. E todos adorando o Senhor e cantando. E eu olhei para aquela família, eu fiquei tão encantado, tão maravilhado, porque eu vi aquele homem, a esposa e os 3 filhinhos, todos adorando Jesus. Eu pensei, que família linda, meu Deus, que família linda. Então, quando terminou o tempo de louvor e adoração, eu falei, gente, eu normalmente não gosto de interromper o Life Group, mas vou ter que interromper, porque eu fiquei curioso demais. Queria conhecer a sua história, eu falei assim para ele. Queria saber como você conheceu Jesus, como você veio parar aqui na Past Church. Aí ele contou a história dele para mim, na frente de todo mundo. Ele que era o homem que estava na sarjeta. Por isso que eu sei de todos os detalhes, como ele até tocou no ombro do taxista e tudo, porque ele me contou tudo. Ele que era aquele homem, mas ele não só havia entregue a vida para Jesus, mas agora ele estava seguindo Jesus, e ele agora liderando o Life Group para ajudar outras pessoas também a conhecer Jesus. Ai, que coisa linda, que coisa linda. E o Rony foi crescendo nas empresas dele e se tornou muito próspero, mas depois eu convidei e falei, vamos ser missionário para Fortaleza? Ele abandonou tudo, foi vendendo, foi deixando na mão dos outros, foi receber bem menos, e foi ser missionário conosco em Fortaleza, depois veio para São Paulo, e hoje ele é o pastor da Past Church em Belo Horizonte. Aleluia, que bênção, que bênção, que bênção. Agora, antes de eu terminar, eu quero ainda te contar 2 coisas. A primeira é sobre o Simão Pedro. O Simão Pedro, ele estava seguindo Jesus. Lembra que no começo da mensagem nós lemos lá que Jesus disse para Simão Pedro e o irmão dele André, né? Sigam-me. E o Simão estava seguindo de perto e sendo usado por Deus. A Bíblia mostra como ele estava sendo usado por Deus. Mas aí veio um problema muito grande. Jesus foi capturado por homens maus e eles iam matar Jesus, crucificar Jesus. E o Pedro, de repente, pensou em si. Ele continuou seguindo Jesus, mas diferente agora. Porque ele não estava focado em Jesus e nos perdidos. Ele agora estava focado em si. Ele não queria também morrer. Ele não queria ser crucificado junto com Jesus. Olha aqui Mateus 26 o que diz. Pedro seguiu Jesus de longe. Por favor, diga em voz alta, de longe. Até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. E você sabe como acabou terminando com Pedro. Ele negando 3 vezes Jesus, não foi? Por quê? Porque estava seguindo Jesus ainda, mas ele estava seguindo de longe. Por isso que ele acabou pisando na bola. Porque quando você segue Jesus de longe, você acaba ficando muito egocêntrico. Preocupa na sua própria segurança, em vez de preocupar com os perdidos, preocupa consigo. A realidade é que quem segue Jesus de longe, acaba abrindo a porta para o maligno na sua própria vida, em tantas áreas. A verdade é que quem segue Jesus de longe, acaba seguindo o diabo de perto. Mas a boa notícia, porque, se eu for ser bem honesto para você, várias vezes, que eu estava seguindo Jesus tão de perto, mas acabei seguindo um pouco mais de longe também. E talvez você também, isso já aconteceu no momento de crise, no momento de problema, em vez de se apegar mais em Jesus, você acabou seguindo de longe também.
Mas a boa notícia é que Pedro, que estava seguindo de longe, ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Jesus e Jesus o perdoou. E ele começou a seguir Jesus de perto. E aí ele foi grandemente usado por Deus. Você sabe a história. Pedro se tornou o grande líder da igreja primitiva. Deus usando Pedro de uma forma tão poderosa. Então, tem esperança para mim, tem esperança para você. Se você acabou seguindo Jesus de longe, pode mudar esse quadro e começar a segui-lo de perto, de perto. A segunda coisa que eu quero falar é sobre uma ilustração muito forte, história verdadeira que aconteceu no Titanic. Você conhece a história do Titanic? Foi o maior navio até então construído, na realidade o maior objeto construído por seres humanos até então. O grande navio Titanic. Diziam que nem Deus podia afundá-lo, e já na primeira viagem que fez da Inglaterra para os Estados Unidos, bateu no iceberg e ele acabou indo ao naufrágio. Mas demorou mais do que 3 horas e meia para ele afundar. Então, quando ele primeiro bateu no iceberg, muita gente, não, ele não vai afundar não, não vai afundar não. Então, os primeiros botes salva-vidas que foram colocados para tentar salvar as pessoas, cada bote salva-vida tinha capacidade para 70 pessoas. E os primeiros botes salva-vida, isso é registrado. Ele sabe até os nomes das pessoas que estavam nos botes salva-vida. Os primeiros botes salva-vida tinham só 12, 15, 30 pessoas, enquanto o bote cabia até 70 pessoas. Então, o navio demorou 3 horas e meia para afundar. Na primeira hora, todos os botes, nem todos os botes salva-vidas foram colocados, mas os botes salva-vidas que foram colocados para o mar, na primeira hora, todos foram, na média, metade só, na lotação. Que coisa triste. Aí depois, o navio foi afundando, até as pessoas agora, os últimos botes salva-vidas, claro, saíram lotados, mas agora tinha tanta gente no mar, aquele mar gelado, e eles segurando em destroços, e claro, aquele gelo mais cedo ou mais tarde iriam matá-los. E aqueles primeiros botes então, sabe o que eles fizeram? Olha que coisa trágica, dizem que é o segundo desastre do Titanic. O primeiro foi o naufrágio, o segundo foi isso aqui, sabe o quê? Que aqueles primeiros botes salva-vidas, que estavam só pela metade da capacidade, em vez de remar em direção às pessoas que estavam lá dentro do mar, remaram para fora, remaram para ir longe daquelas pessoas. Você diz, mas por quê? Elas estavam salvas. Se a gente for lá, talvez vai entrar gente demais, vai afundar nosso bote salva-vida. Não vamos correr esse risco não, nós estamos salvos. Olha que coisa triste. De todos aqueles primeiros barcos, botes salva-vidas, que saíram com metade ou menos, só um que voltou. Só um que voltou. Isso representa o que muitos hoje estão fazendo. Muitos hoje estão fazendo só com algo ainda mais sério, porque nós estamos falando da vida eterna. A pessoa entregou a vida para Jesus, eu vou para o céu, estou feliz, estou aqui no meu bote salva-vidas, indo para o céu. Eu sei que tem muita gente afogando, mas eu dispor do meu tempo, da minha energia, do meu dinheiro, dos meus recursos, para ajudar os outros, não, talvez vai me prejudicar, e acabam seguindo Jesus de longe, para ficar segurozinho aqui no bote salva-vida. Isso não é o cristianismo da Bíblia. Isso não é o cristianismo autêntico. Isso é um cristianismo deturpado, egocêntrico. Agora, a história continua. É muito linda essa história. E é verificada e documentada. Tinha um homem que estava naquele navio. Um pastor. Na realidade, ele era um evangelista escocês, pelo nome de John Harper. E ele estava indo no navio Titanic, porque ele havia sido convidado para ministrar numa grande campanha evangelística em Nova York. Milhares e milhares de pessoas iriam ouvi-lo
pregar, ele ia ganhar muitas almas para Jesus lá em Nova York. Então ele estava indo de navio. E ele foi com a menina dos olhos dele, a princesinha dele, a filha dele, a Annie Jessie Harper. Essa menina tão bonita, que me faz tão emocionado, porque semana que vem está chegando a minha netinha aqui. Minha primeira e única netinha até agora, aleluia. Perdão que eu sou um vovô babão, aleluia. O meu consogro, né, pastor Luciano, ele até mandou fazer uma camiseta. Talvez eu também vou fazer. Aí a camiseta está escrito assim: você não manda em mim, você não é minha neta. Mas dizem o seguinte: se você criar bem seus filhos, você pode mimar seus netos. Mas se você mimar muito os seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Bem, eu criei bem a Priscila, agora eu posso mimar a minha netinha, a Ila. Mas voltando aqui para o John Harper e a filha dele. Ele estava no navio com a filha dele. Quando o navio bateu no iceberg, ele já entendeu o que ia acontecer. Ele pegou a filhinha dele, e está registrado, porque eles têm os nomes, está registrado que a filhinha dele foi salva no primeiro bote salva-vida. Ele já levou ela rápido para o primeiro bote salva-vida. Isso é registrado, isso está na história. Ele deu um beijo na testa dela, abraçou e disse: eu te amo, minha filha. Papai não pode ir agora, porque o papai vai ajudar a salvar as outras pessoas. Mas eu te vejo no futuro. E colocou ela no bote salva-vida. Aí, isso também está registrado nessas palavras que eu vou lhe dizer. Ele começou a bater nos camarotes, porque as pessoas estavam dormindo, e acordando as pessoas. E ele gritava assim: mulheres, crianças e todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, por favor, acordem e vão rapidamente para os botes salva-vidas. Ele ficava gritando: mulheres, crianças e todas as pessoas que não conhecem, porque ele sabia que se aquelas pessoas morressem sem Jesus, iria para uma eternidade separado por Deus, de Deus. Então ele gritava: mulheres, crianças e todas as pessoas que não conhecem a Jesus, vão para os botes salva-vidas. E ele ficou trabalhando, levando as pessoas para os botes salva-vidas por 3 horas até o navio afundar. E quando o navio afundou, não tinha mais nenhum bote salva-vida para ele. Então ele também estava dentro do mar lá, segurando em destroços. Aí ele mudou o que ele estava gritando. Agora ele começou a gritar assim para os outros que estavam dentro da água: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Entregue a sua vida a Jesus. Ele ficava gritando isso, e gritando, e gritando. 1 ano depois, os sobreviventes do naufrágio do Titanic tiveram uma grande reunião. Lá estava a filha dele. Lá estava outros sobreviventes. O primeiro sobrevivente, para dar o depoimento, o nome dele era William John Maylors. Ele foi dar o depoimento desse jeito. Ele falou: meu nome é William James Maylors. Ano passado, eu só tinha 19 anos de idade, eu estava naquele navio. E a prioridade para os botes salva-vidas era para as mulheres, para as crianças, para as pessoas idosas. E eu, jovem, acabei na água. E eu estava naquela água gelada, segurando num destroço. E eu sabia que eu ia morrer. E eu estava com muito medo. Eu não estava preparado para a morte. Quando de repente as correntes do mar trouxe um homem perto de mim. Depois foi documentado que esse homem era o pastor, né, John Harper. E ele falou, esse homem gritava para mim: meu filho, você conhece a Jesus? Entregue a sua vida a Jesus. Ele falou, aquilo me pegou de surpresa, eu não respondi, e dentro de poucos segundos as correntes levaram aquele homem para longe e me levaram também para longe. E eu fiquei pensando, eu não conheço Jesus, eu não estou pronto para morrer. E aí
Por acaso as correntes trouxeram nós dois juntos de novo? E o homem olhou para mim e falou: meu jovem, você conhece Jesus? E eu respondi: não, eu tenho que ser honesto, eu não conheço Jesus. Ele falou: então, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Entregue a sua vida agora a Jesus. E aí as ondas levaram e os dois se separaram. E foi a última vez registrado que o John Harper foi visto, ainda gritando: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E no depoimento, o John Williams disse: naquela noite, eu fui salvo 2 vezes. Porque depois que aquele homem, o pastor John Harper, gritou isso, e ele se afastou, eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi a mais importante salvação de todas, a vida eterna. Eu estava na água gelada, eu ia morrer, mas agora eu estava preparado para morrer. Foi a minha primeira salvação. E a segunda salvação, que logo chegou um bote salva-vidas, o único bote salva-vidas que voltou. E eu fui salvo pela segunda vez. Naquela noite eu fui salvo 2 vezes.